Viva, boa tarde, sejam bem-vindos. Começa agora o debate da semana. Hoje contamos com a presença de Miguel Silva Gouveia e Joaquim Sousa. Pedro Coelho está ausente, com falta justificada, uma vez que se encontrou ao longo da semana em trabalhos parlamentares na Assembleia da República e encontra-se de momento em viagem de regresso à Madeira. Por isso, boa tarde aos dois. Boa tarde. Viva, Ruben. Vamos hoje centrar-nos na análise à situação política atual, ao estado da saúde na região e, por fim, os resgates que passam agora Ui, uma história. aos turistas. Mas antes de avançarmos, como é habitual, pedia a cada um dos nossos convidados que nos apresentasse a frase da semana e que seja suscetível de comentário. E eu digo frase porque o momento creio que será unânime, é o insólito, protagonizado pelo deputado do Chega, Miguel Arruda. Mas comecemos então por Muito bem, Miguel. muito obrigado. Miguel, para Miguel não paga nada, mas eu normalmente viajo ligeiro, com poucas malas, com pouca bagagem. Mas queria começar por cumprimentar o Ruben, o Joaquim e todo o nosso auditório da TSF Madeira. De facto, a semana foi rica em insólitos, em mais um conjunto de momentos a acrescentar ao anedotário nacional e se calhar também internacional, mas eu não escolhi de facto esse episódio quase que cómico da política nacional. E para que toda a gente se situe, falo do episódio da alegada ou do roubo, do alegado roubo de malas nos aeroportos por parte de um deputado da Assembleia da República, um deputado do Chega. Eu acho que a semana ficou marcada por outros episódios, também se calhar mais trágicos do que cómicos, que se passaram com a tomada de posse de Donald Trump nos Estados Unidos. E queria trazer aqui uma frase das dos muitos dislates que ele teve no seu discurso. Alguns deles já tivemos a oportunidade aqui em episódios anteriores a referir, mas o mais recente e aquele que me preocupa a mim e deve preocupar aos europeus, tem a ver com a afirmação dele, que foi sumarizada na frase Drill, baby, drill. O que na prática na prática, o que ele está a dizer é que os Estados Unidos vão começar a perfurar na tentativa de colocar mais petróleo nos mercados, no seu mercado interno, e dessa forma reduzir os seus encargos com os seus custos energéticos, sem, num único momento, pensar que pode estar em causa todo o trabalho que tem sido feito na transição climática. Aliás, um dos primeiros decretos que foram presidenciais e executivos que foram assinados por Donald Trump foi precisamente o Abandonar o Acordo de Paris. abandonar pela Uhum. segunda vez, já na sua primeira passagem pela Casa Branca tinha o feito, fazer com que os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris. Um, Pode, se calhar, até ser quase mais um pró-forma do que um efeito prático, porque a maior parte dos países não cumpre o Acordo de Paris. Mas é uma mensagem que se dá para o mundo, para todo o mundo livre e não só, para todo o mundo. A maior economia do mundo, quando não respeita aquilo que tem sido um esforço continuado e intenso dos países ocidentais na transição climática, dá uma mensagem que a economia deve estar em primeiro lugar. E nós aqui na Madeira também, que somos altamente beneficiários de fontes de financiamento que procuram mitigar as alterações climáticas, Uhum. temos que também pensar que, apesar de estarmos quase na ultraperiferia europeia, estes discursos vão nos custar
a nós europeus e especialmente aos madeirenses, vão-nos custar caro, porque muito provavelmente vamos ver todo o nosso esforço quase em vão, o esforço e as verbas para a transição climática se esvaírem e o desinteresse pela pegada carbónica nula a aumentar. O Joaquim tinha escolhido a mesma frase. Pois, antes de mais, boa tarde, Ruben, Miguel, boa tarde a todo o vasto auditório da TSF. Efetivamente, numa semana marcada por momentos insólitos do longo discurso de Donald Trump, efetivamente também tinha evidenciado a frase Drill, Baby Drill, exatamente por estas razões. Naquele que, portanto, 2024 foi o ano mais quente desde que há registros, as situações climáticas agravam-se e temos de regresso à Casa Branca alguém que é um profundo inimigo da ideia de futuro para todos nós. Os multimilionários tomaram conta da presença americana, sempre andaram lá próximo, desta vez estão lá dentro, e a única coisa que parece preocupar este presidente, para além das suas vontades, é exatamente o valor do dinheiro. Nada mais. Não se preocupa minimamente com o futuro coletivo de todos nós, com o esforço que tem sido feito por todos nós. A ele o que se preocupa, efetivamente, para além da sua vontade e dos seus amusos, dos seus quereres, é efetivamente mais taxas, mais dinheiro, esquecendo toda a obrigação que nós temos com as próximas gerações. Agora, não podemos também esquecer que a nível interno tivemos 3 situações que nos devem fazer pensar sobre a democracia que temos. O episódio trágico-cómico do deputado Arruda, que alegadamente furtava malas nos aeroportos, as ameaças do líder parlamentar do Chega hoje ao tal deputado Arruda, que se ele ficasse ali próximo, ele não sabia se o seu grupo parlamentar se poderia conter em termos físicos, e também, não menos importante, os despedimentos de mulheres no Bloco de Esquerda com as vigarices associadas para conseguir tirar mais algum dinheiro ao Estado. Nós não podemos ter definitivamente uma classe política com tão poucos valores, com tão poucos princípios, porque realmente o nosso modelo, esta República, nestes moldes, não está a funcionar, e isso vê-se muito no grupo parlamentar do Chega, onde se calhar estão lá pessoas que nunca poderiam lá estar, porque não têm nível para isso, e também estes meninos da cidade que viveram a vida todas dentro das bolhas políticas e que depois acham que tudo é possível dependendo da sua vontade, como demonstra esta situação no Bloco de Esquerda. Muito bem, fica esta... Se me permites sim, só, Miguel, sim. até porque não tendo o Pedro, usar o slot do Pedro para trazer também uma frase que tinha aqui para como potencial frase da semana, uma vez que já falámos de uma frase de um evento internacional. O Joaquim agora referiu umas questões nacionais e eu a nível regional trazia uma frase que acho que marcou esta semana. Uma frase do presidente da Assembleia Legislativa Regional, mas na sua roupagem de líder do CDS Madeira, onde numa entrevista que deu ou num evento que teve, um evento partidário, diz que o PSD, assim que é, o PSD não foi merecedor da lealdade do CDS, uma vez que usou e descartou o CDS conforme as suas conveniências. Ora, é uma frase também que nos deixa aqui espaço a muita reflexão sobre precisamente usar e descartar, é caso para perguntar quem é que usou quem. Mas o futuro dirá também como é que este corte de amarras que foi aqui anunciado irá efetivamente se materializar. Bom, o Miguel já acabou por me poupar algum trabalho, porque, feita esta nota introdutória, o primeiro tema deste debate será mesmo a situação política regional. Na última vez que estivemos aqui reunidos, o momento coincidiu com o anúncio
Paulo Cafofo, de que seriam convocadas eleições internas no PS Madeira, e desde então muito já aconteceu, quer nas hostes socialistas, como já fiz referência, quer noutros partidos. E isto pelo meio, Marcelo Rebelo de Sousa lá marcou a data para as eleições, que será no dia 23 de março, e que foi um dos tópicos na última vez que estivemos aqui reunidos. Um, e podemos começar logo por aí. E posso até começar por si, Joaquim. Acredita ou acha que é uma decisão acertada do Presidente da República em primeiro convocar eleições, não esquecer dessa decisão, e depois marcar a ida às urnas para o penúltimo domingo do mês de março? Bem, por informações recolhidas, aquilo que me foi dito é que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa pelo 23 de março passou pelo que lhe disseram relativamente à decisão interna do PSD. Portanto, que não haveria eleições internas e tudo ficaria como está. Mas o 23 de março, que remete para 10 de fevereiro a entrega das Sim, sim, listas, sim, sim. vai ocorrer ainda antes do Congresso do Partido Socialista do Paulo Cafofo, que é data único. Exatamente. Exatamente. Portanto, efetivamente, o 23 de março não O Congresso está seria marcado para dias 22 e 20 23 de de fevereiro. fevereiro. Sim, sim, exatamente. Portanto, o Partido Socialista terá que entregar as listas antes do seu Congresso, antes da sua relegitimação de Paulo Cafofo. Parece-me que é uma data apressada, eh, que hoje leva a que haja uma preocupação maior com o pós-23 de março no PSD, portanto, já ao contar o que é que acontecerá no pós-23 de março, e que não dará, eventualmente, aos restantes partidos uma grande margem para se prepararem para estas mesmas eleições. Nós vamos ter, a nível interno, a questão preocupante dentro dos partidos que estão no Parlamento Regional, a questão do Chega, portanto, com esta situação toda que neste momento envolve a célebre reunião onde foi decidida a moção de censura e onde o Chega Madeira supostamente terá em bloco sido contra essa mesma moção de censura. Temos uma organização, uma desorganização, chamemos assim, a nível do próprio JPP, com a questão ainda não decidida da Câmara de Santa Cruz, e que leva a que o partido esteja ali numa situação ainda complicada. E depois, o maior problema que pode aqui surgir será o ficar tudo na mesma a 23 de março, sem grande solução para um futuro em que possamos ter um governo estável, um orçamento aprovado e a nossa vida a voltar à normalidade, fora este período de eleições de 6 a 6 meses. Miguel, concorda com a data? Na última vez que estivemos aqui, até perspectivávamos que o abril fosse um mês mais aceitável no ponto de vista da calendarização. Exatamente. Mas, Ruben, deixa-me começar por. Tu referiste que muita coisa aconteceu. Na verdade, muita tinta correu, mas tudo ficou na mesma. Sim, 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 sim. Tudo ficou na mesma. Portanto, pouca coisa aconteceu. Porque houve uma tentativa de marcação de congresso no partido, no PSD, não aconteceu. Houve uma tentativa de alguma forma, marcar umas eleições primárias por parte do militante do PS, que não aconteceu. Portanto, na prática, parece que os atores políticos que se apresentaram a eleições no ano passado vão ser os mesmos que irão este ano, a exceção feita à iniciativa liberal, que já se conhece o novo líder e já assumi que será a cabeça de lista. Mas nem por isso deixa de existir também aqui um conjunto de tinta a correr com alguma animosidade entre o antigo líder e o atual líder. Ou o antigo deputado, ou o atual ainda, Nuno Morna, e o atual líder Gonçalo Maia.
De facto, em termos de prazos, aquilo que nós tínhamos falado era que eventualmente poderia ser abril um mês mais adequado e de facto seria o mês mais que me pareceria mais correto se os partidos fossem efetivamente a votos internos ou a legitimações internas ehm, para dar algum tempo para fazer listas, para pensar conteúdos programáticos, para juntar pessoas, para criar um projeto. Isso não aconteceu, pelos vistos, pela informação privilegiada que o Joaquim aqui nos trouxe. Parece que Marcelo Rebelo de Sousa já sabia que tudo ia ficar na mesma, à boa maneira de Tomás e de Lampedusa, que diz no seu Leopardo, livro Leopardo, diz que tudo tem que mudar para que tudo fique na mesma. Portanto, é isso que estamos neste momento aqui a viver na Madeira, que é quase uma forma atlântica desse, desse romance do italiano. Bom, na verdade, a data de 23 é uma data que permite, por um lado, falávamos na altura que poderia ser a 16, que era a data mais próxima que o Presidente da República poderia marcar. O problema da data 16 é que a campanha eleitoral começaria no sábado de Carnaval, quando temos aqui o Carnaval na Madeira. E, tanto quanto percebemos, Marcelo, o Presidente da República, não quis misturar os carnavais, vá. Portanto, quis deixar o carnaval, o intrudo, ser celebrado e então a campanha eleitoral começar no dia portanto, seguinte, no sábado seguinte ao sábado de carnaval. As 2 semanas de campanha, porque em pré-campanha nós já estamos, se calhar já estamos há um ano em pré-campanha. O dia 23 parece uma data feliz, porque é uma data de mudanças, é a data depois do equinócio da primavera, onde se começa um novo ciclo, e se calhar é o mote para a Madeira também começar um novo ciclo. Agora veremos que tipo de ciclo é que os madeirenses quererão. Essa será a pergunta do US$ 1 milhão, ainda que hoje eu verifique na vossa sondagem aqui do DN online que a esmagadora maioria das pessoas que respondem à sondagem já têm o sentido de voto decidido. Portanto, eu acredito que haja muito pouca gente neste momento indecisa sobre qual o seu sentido de voto, até porque fomos a eleições há menos de um ano. Paulo Cafofo, na questão do PS, falava esta semana, aliás, falava ontem na emissão especial que a TSF teve ao longo de 2 horas. Falava nesse aspecto de chegar às pessoas que ainda não conseguiu alcançar. Até falou num aspecto de que nos jantares e nos comícios vê sempre os mesmos e que agora a ideia era falar para quem ainda não o ouviu. Falta um pouco essa ideia. Não digo apenas isso só no PS, mas falo noutras forças partidárias, mas em específico, claro está, no PS, porque foi Paulo Cafofo que falou, tocou nesse ponto. Isto para inverter um pouco aquela lógica do inquérito de eu já sei em quem vou votar. Do tal inquérito Sei, que mencionava, Miguel. não, isso é o inquérito, obviamente, Sim, tem sempre, vale o que vale, vale o não que é? vale, costuma dizer, é aquele velho aforismo das sondagens e dos inquéritos, valem sempre o que valem e nós usamos-los para aquilo que nos dá mais jeito. A realidade é que, apesar das sondagens mostrarem que há alguns indecisos ainda em que partido é que vão votar, há muito mais certezas Do que dos dúvidas. partidos onde não querem votar. Pois. E eu acho que essas certezas dos partidos onde não querem votar são muito mais focadas nas atuais lideranças de alguns dos partidos do que nas ideias. Aliás, se formos a ver, passamos praticamente um ano a falar de pessoas e não se discute ideias, não se discute diagnósticos daquilo que se vê
a acontecer na nossa região, não se analisa quais são os riscos e as oportunidades que temos, no fundo, não se traçam caminhos nem estratégias de futuro. E era isso que seria preciso fazer. E temo que neste tão curto espaço de tempo também não se vai conseguir fazer isso. Joaquim, não sei se tem alguma coisa a acrescentar àquilo que o Miguel disse em Eu relação a queria dizer uma questão que o Joaquim aqui aflorou que me parece pertinente. Sim, sim. Que disse que há alguns partidos em confusões por causa das autárquicas. Na verdade, as autárquicas estão a gerar confusões em todos os partidos, não é? Todos os Sim, partidos, sim. porque seria natural que num calendário que não existisse eleições regionais antecipadas já se estivesse a preparar Sim, as autárquicas. autárquicas Setembro. com decisão de candidatos, e Claro. são muitos E candidatos, projetos e equipas, naturalmente. com equipas, com estratégia, com estruturas Sim. de campanha, etc. Neste momento, e até porque trazer algumas decisões autárquicas que são difíceis, particularmente na escolha de candidatos, para meio de umas eleições regionais, pode complicar e muito a capacidade de mobilização dos atuais líderes. Não é tempo de falar em autárquicas. E ninguém fala em autárquicas. No continente falam, é verdade, Por outras o razões. calendário é Sim, outro, sim. mas aqui na Madeira duvido que se vá conhecer candidatos daqueles que estão na dúvida até depois do mês de março. E eu deixo aqui um pormenor que se calhar pode ser algo que pode ser um game changer ou algo que possa vir a mudar também o panorama autárquico, que é se da nova configuração parlamentar, a nova Assembleia Legislativa da Madeira, sair uma solução de governo que inclua uma coligação entre dois ou mais partidos, vamos admitir que Partido Socialista, Juntos pelo Povo e CDS ou outra força política possam encontrar uma solução de governo alternativa saída do Parlamento. Seria quase como uma consequência natural que essa solução de governo Se fosse uma resposta. desse lugar a uma coligação autárquica. Aliás, não é preciso recuar muito, basta ver em 2021, o CDS e o PSD Sim. vieram coligados à maior parte das câmaras da Madeira, precisamente por estarem coligados no governo. Portanto, na prática, estar a falar ou estar a adiantar calendário autárquico seria dar um tiro no pé, sabendo que no dia 24 de março tudo pode mudar. Exceção feita ao nosso colega de painel, o Pedro Coelho, que não aceitou essa coligação em Câmara de Lobos e Santana Calheta também. também. É interessante esse. Sim, Sem alguns, dúvida. alguns, Esse- Creio que não. sim, mas já Mas é o a normal. maioria É acertou consequência de, sem dúvida. Mas essa questão que se coloca hoje, com estas datas, atrapalha tudo. E o que devíamos estar a discutir, e isso subscrevo totalmente aquilo que o Miguel disse, era uma estratégia de desenvolvimento regional. É isso que nós precisamos. Nós estamos há demasiado tempo em período pré-eleitoral, numa lógica de um eleitoralismo e de umas decisões políticas ao momento, e isso depois tem consequências que têm tido na nossa vida. E aquilo que nos falta hoje é uma estratégia regional, é algo que nos possa motivar, que possa levar a que as pessoas se sintam motivadas para algo diferente. E a sondagem do Diário, o que nos diz claramente é que as pessoas hoje vão votar naqueles em que já votam e está decidido porque não querem muito pensar nisso, também porque não há grandes alternativas dentro dos diferentes partidos. E as ideias E isso é poderão ser as preocupante. mesmas, Exatamente. não é? Passaram 6 meses, não mudaram os atores, não mudaram as circunstâncias. Portanto, na realidade, o que é que hoje é diferente? Temos E há aqui algo que importa dizer, e é um trabalho passível de ser utilizado como investigação, que é daquilo que há um ano estava nas ruas, prometendo ser feito, em cartazes, em outdoors, Sim. por parte de todas as forças políticas, se alguma daquelas ideias foi implementada. E essa é a questão. Parece-me que, se Isto calhar, responde a tudo. 90%. E aqui voltamos àquilo que é hoje um dos problemas da política, que é nós temos pessoas, temos homens e mulheres que efetivamente consigam carregar um sonho, consigam carregar uma vontade e não apenas carregar algo.
alguns euros a mais no bolso. Que é isso que me parece verdadeiramente preocupante. E nesta semana, acompanhando pelo diário, aquilo que se sentiu com esta história toda do Chega, de que ainda que a estrutura regional não quisesse, a vontade de André Ventura é que foi em frente no que concerne à moção de censura, explica bem a inutilidade de um conjunto de partidos que têm representação sem ter vontade. Repare, isso não acontece apenas no Chega, já aconteceu no PAN. Ou seja, estes partidos que não têm Não tem a sua autonomia. legitimidade regional, não têm um sentimento de pertença à região, acabam por ser apenas veículos de vontade de estruturas nacionais que muitas das vezes não sabem qual é que é a realidade regional. Mas as regras já eram assim ou não? As regras já eram assim. Os Agora, estatutos do Chega, como os do PAN, não são, as listas não são homologadas sempre pelas estruturas nacionais. as listas são homologadas pelas estruturas nacionais, mas têm regras. Tem regras. Repare, Miguel, eu falo do PAN à vontade. Eu admito que eu falo do PAN à eu vontade. admito que possam não existir partidos não autonomistas. Claro, ficou sabido. Eu não votaria neles, mas admito Claro. que possam existir. Miguel, partidos. até porque é assim. Parece-me que os não Chega e foi o PAN são partidos que alinham nessa completamente, lógica. aliás, não foi à toa que no Tribunal Constitucional acabei por ganhar relativamente àquilo que tinha sido o modus operandi do PAN. Porque estes partidos acabam por ser anátemas na realidade política regional. Porque não têm vontade, não estão preocupados. A agenda não é a agenda regional, é a agenda nacional. Nesse aspecto, e o Joaquim falava na questão das autárquicas, que estava a criar uma certa divisão no Juntos pelo Povo. O Juntos pelo Povo, nesta questão em concreto, chama a si, no fundo, a questão de ser um partido 100% regional e, portanto, não obedece, digamos assim, a uma estrutura nacional. Isto a propósito daquilo que referias Sim, em relação ao que se passou o PSD, com o o Chega. PSD e o PS também não, aliás. Mas isso acontece também. Esta questão de tomar decisões de antecipadamente iria criar fraturas. Podemos assistir àquilo que em Câmara de Lobos, com o PSD, com dois candidatos manifestamente já declarados, Sim. e se Ainda que o líder do partido optasse por um neste momento, iria de certeza ter um Vai conjunto de daí. militantes naquele conselho. Mas vai daí outra questão que eu tinha aqui para colocar, Miguel. A elaboração das listas pode servir para atenuar um pouco esse, essa divisão ou essa diferença de ideias. Ou seja, se Miguel Albuquerque prometer um lugar na lista que vai elaborar agora para as regionais, a Celso ou Lionel, embora eles assumam ambos que. E Sim, o Pedro Coelho já não precisa de digo, eu digo Câmara de Lobos, mas digo outro conselho, ou seja, gerir essas certas Sim, Doroteiro, Maciel, na divisões, Calheta, entre outros. prometendo ao... Sim, mas é preciso perceber ehm, que nem toda a gente será eleita. Sim. Para já, Os primeiros 20. acho que os primeiros 20 Não PSD, em nenhum deles. bom, Não é garantido. bom, hoje em dia não é nada Não é garantido. garantido. Eu diria os primeiros 15. É bom que as pessoas não peçam demissão do seu trabalho, da sua carreira profissional, não abandonem. Mas 15, Romero, vá lá. Mas acho que me fez entender. Eu percebo. Eu percebo onde quer chegar, mas é preciso lembrar que esse tipo de compromissos muitas vezes esbarram com compromissos já pré-existentes. Eu, por exemplo, não estou a ver na Calheta Carlos Teles foi candidato nas últimas duas eleições. Por ser presidente de Câmara, por estar em fim de mandato. Isso, É natural que ele. sei. Não dá para ter duas pessoas da Calheta numa lista, não é? E fazer o Sim, mesmo na sim. Ribeira Brava. Não pode trazer o Ricardo Mas Nascimento escolheram. e trazer mais um. É porque os presidentes de Câmara em fim de mandato foram todos. Sim. Aliás, o próprio Sim. Partido Socialista também fez. Acredito que isso vai repetir agora. Mas, São Miguel, realmente isto é É passivo. uma boa questão. Essa é uma boa questão. Será que Ricardo Franco, Emanuel Câmara, no lado do PS, obviamente. do lado do PSD, o Pedro Coelho já não está, mas ele foi candidato. Foi candidato Carlos também Teles, Carlos Teles, José António Garcia e Ricardo Nascimento. e Ricardo Nascimento. Exatamente.
Portanto, houve aqui claramente quase que um prémio carreira, digamos assim, aos autarcas em fim de funções. Mas não, nada obriga a que sejam reconduzidos agora. Mas também ouvi Miguel Albuquerque recentemente Não vai dizer que alterar muito. não ia, contava com os mesmos. Lá estão. Sendo Pode haver que, algumas alterações, mas sendo que também há aqui, acho que foi uma forma bastante, digamos, elegante de resolver um problema que continua a ser um problema para ele, que é o convite ao seu oponente, Manuel António Correia. Ele fê-lo antes da decisão de que o Congresso não iria em frente e fê-lo depois, Depois, e manteve-lo depois da decisão do Congresso não que acho ser. que implica uma resposta eh, do António. Aqui acho que em relação, por exemplo, àquilo que acontece com o Partido Socialista, a forma como se posiciona o líder do Partido Socialista é claramente de ruptura. Fratura, sim. Ainda ontem tivemos a oportunidade de ouvir uma entrevista onde diz que não há vozes discordantes no Partido Socialista, quem discorda não representa o partido. Portanto, acaba por ser um conjunto de pessoas que de uma assentada foram completamente marginalizadas. Aqui acho que há duas formas de estar na política diferentes e se calhar vamos ver qual é que terá mais sucesso. Para fecharmos este tópico, até porque a conversa já vai longa, como é que perspectivam a campanha? Como é que vai decorrer? Vamos notar algum cansaço pelo facto de estarmos perante 3 eleições no espaço de 1 ano e meio? Vai ser difícil mobilizar os militantes para mais uma campanha? Nós, nas últimas, já não sentimos uma grande mobilização, portanto, já não houve um entusiasmo muito grande. É natural que também nestas não haja. Aliás, a ideia que dá com esta manutenção de lideranças e com esta a ideia de mudar para coisa nenhuma é que as pessoas também elas não sentem aí uma vontade muito próxima de estar presentes. Certamente que aqueles que têm lugares de nomeação lá vão estar. Certamente no caso do Partido Socialista, dos restantes, os que estão próximos do líder lá vão estar e vão estar a lutar pelo seu lugar. Agora, a grande questão que era necessário eram questões diferenciadoras, motivacionais, que levassem a que as pessoas acreditassem que íamos ter resposta para os problemas do dia a dia. E aí dá-me a ideia que nem PSD, nem PS, nem JPP vão tê-las. Vamos ver novamente a região cheia de cartazes a dizer do Chega, a dizer que eles é que são responsáveis por começar a limpeza. Vamos ter, se calhar, mais árvores a serem plantadas no papel por parte do PAN. Vamos ver o advogado Gonçalo Maia, em vez do Nuno Morna, nos cartazes da Iniciativa Liberal. Mas agora, em termos de projetos para a região, dá-me a ideia que não, e que vamos estar aqui em ataques pessoais, todos a dizer que não farão coligação com Miguel Albuquerque, Miguel Albuquerque a dizer que todos os outros estão a impedir a governabilidade da região, para criarmos aqui uma ideia de fração e de grupos à boa maneira latino-americana, o que é verdadeiramente preocupante para a nossa democracia, porque quando partidos afastam militantes, e vamos aqui recordar que durante anos o Manuel António foi um não elemento no PSD. Houve um determinado grupo, e Alberto João Jardim tem dito várias vezes, que é o chamado Grupo da Renovação, que se fechou dentre eles e fizeram do PSD uma coltada sua. E mais um pormenor, nem no representante da República, nem no Presidente da República, nós vimos o líder da bancada parlamentar do PSD, que costumava naturalmente acompanhar o líder do partido. Portanto, há aqui uma série de questões mais internas, porque a pergunta que se faz, temos aqui o Miguel Gouveia, ele poderá responder, como é que ele, o Carlos João, o João Pedro e tantos outros vão sentir nesta campanha? Sentem-se motivados? Sentem-se chamados para o combate político? Ou será que a um dado momento
foram convidados a deixar-se estar em casa, a ver a televisão e, se preferível, não comentarem Bom, aquilo que se vai passar. Se calhar são mas perguntas que se podem declarações de fazer. Paulo Cafofo é isso que Não representam o PS. quererá. E isto As aconteceu. críticas não representam o PS. Isso é lamentável. Respondendo à tua pergunta, Ruben, de que forma que irá acontecer a campanha, parece-me que a campanha já começou. Sim, Ainda esta semana vimos aqui no Funchal uma proliferação de cartazes um, com vazio de ideias, com pá, Lá está. nem um chavão, nem um rasgo do que é que se pretende. É só dizer, nós estamos aqui. Um, e isso eu acho que que vai ser o mote da próxima campanha eleitoral, porque parece-me que toda a gente promete a mesma coisa. Aquilo que se tem assistido é toda a gente promete a mesma coisa. Prometem baixar os impostos, aumentar os rendimentos, criar novos incentivos à natalidade, à fixação de jovens aqui na Madeira. Toda a gente acabam por ser sempre as mesmas, proteger a natureza. Depois, quando têm a oportunidade de fazer alguma coisa, não fazem. Dizem que não, no caso do Chega, foi o mais gritante. Dizem que querem acabar com virar a página, limpar a Madeira à primeira oportunidade. Viabilizam um governo dos que estão há quase 50 anos. Portanto, quando a mensagem é igual para todos, o que é que conta? Conta a credibilidade das pessoas e dos atores políticos. Portanto, é isso que vai fazer a diferença. É a credibilidade das pessoas. Muitas vezes vão-se buscar algumas pessoas de fora do habitual métier político, os chamados independentes, ou pessoas que até têm ligações partidárias, mas não têm funções ou intervenção na política ativa, para trazer ou dar algum ar de frescura. E depois, à primeira oportunidade, as pessoas saem. Isso aconteceu há sensivelmente um ano e pouco com um candidato a presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, que era um médico conhecido da nossa praça, que foi candidato. Quando chegou e viu-se confrontado com uma situação de realpolitik, foi afastado. Portanto, estas pessoas, isso tem sido quase que um hábito em vários partidos. Portanto, a credibilidade será importantíssima. E quando os atores se mantêm todos os mesmos, hum, penso que pouca coisa há de mudar e as campanhas hão de ser muito pouco esclarecedoras, porque na prática aquilo que se está a vender são imagens, são perfis de pessoas e não há aqui ideias galvanizadoras, que é o que precisamos para ter uma Madeira com desenvolvimento económico e prosperidade. E Muito justiça bem. social. Justiça que é importante. social, fundamental. Muito importante também. As listas terão de ser entregues até dia 10 de fevereiro e até lá haverá muita movimentação. Resta-nos aguardar pelos próximos capítulos. A novela que não tem fim, pelos vistos, passa-se na saúde. As urgências do Hospital Dr. Nelly Mendonça a abarrotar em dezembro e no início deste mês de janeiro. As mais de 200 altas problemáticas com várias camas espalhadas pelos corredores do hospital. E para agravar a situação, a constante falta de medicamentos para tratamento de utentes com, por exemplo, problemas respiratórios ou doenças oncológicas. Alguns partidos da oposição aproveitam a onda para criticar a situação e o governo regional defende-se das críticas ao garantir que tem investido cada vez mais, sobretudo em fármacos. Eu penso ser unânime, que é inaceitável faltarem medicamentos na farmácia do hospital. O que eu perguntava e começo por si, Joaquim, o que é que na sua opinião está a falhar? É má gestão e até posso ir mais longe. Herberto Jesus, depois de todas estas notícias e tanto desta situação que se está a passar no Sud, deveria ter colocado o lugar à disposição. Este novo Conselho de Administração do César Ramo tem contas a prestar à população? Não, sem dúvida, mas principalmente quem tem contas a prestar à população e dá muito para cá é Pedro Ramos. Aliás,
o Dr. Pedro Ramos tem sido um claro erro de casting na saúde, sendo para mais um secretário tremendamente político, com envolvimento nas questões internas do partido, oferecendo prioridade nas cirurgias, oferecendo Em troca aquilo de que, votos. em troca de votos, ou seja, sob a sua dimensão ética, o Dr. Pedro Ramos deixa muito a desejar e sob a sua competência também. Permite-me só dizer que isto não é uma acusação da tua parte. Não, O não. próprio confirmou. Exatamente. Sim. Isto aqui está confirmado, o próprio disse. Não portanto, negou. não negou. Portanto, não estou aqui a acusar. Aliás, É uma constatação. tivemos a questão das Da vacinas, ausência do alegadamente. portanto, tivemos a questão, temos do passado uma série de situações em que o Dr. Pedro Ramos e a sua equipa deixam muito a desejar àquilo que são os superiores interesses dos madeirenses. Não estamos aqui a falar de uma coisa de somente importância, estamos a falar da saúde de todos nós. E devo dizer que me custa muito, porque às vezes ouço pessoas queixar-se que estão à espera de um tratamento, à espera de medicação, e quando me perguntam, eu se calhar sou um privilegiado porque, e se calhar não devia dizer isto, mas efetivamente quando tenho algum problema de saúde comigo, com a minha família, apanho um avião e vou ao continente. E assumo. Agora nem toda a gente pode fazer isto. E isso, temos aqui uma questão de um problema social gritante, porque quando nos falta a saúde, falta-nos quase tudo. E a culpa não é obrigatoriamente deste Conselho de Administração do César Ramos. Nós temos aqui uma gestão, uma visão para a saúde claramente provinciana, claramente despreocupada com aquilo que é o bem-estar dos madeirenses e dos porçantenses, mas mais em manter a sua vontade, independentemente do que é que seja. Reparem, esta questão da falta de medicação que existe, com a desculpa que é uma questão de transportes, como se nós soubéssemos à partida que estamos numa ilha, é gritante. Como é que não há um... Aqui é aquela ideia que estamos a perder muito a nossa cidadania, a nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Porque é como se não nos importássemos com aquela ideia de que, bem, se não me acontecer a mim está tudo bem. Mas a verdade é que isto um dia vai nos acontecer a nós, porque a saúde, todos nós vamos precisar. Todos nós estamos a envelhecer, a nossa população está a envelhecer. E é preocupante, até porque a medicação vai ficando cada vez mais cara, e nisso o governo tem razão. É mais difícil conseguir medicação. Portanto, se calhar até o próprio contrato de autonomia, em certas áreas, devia ser renegociado, devia ser repensado. Porque se nós comprássemos integrados no todo nacional, provavelmente não só os valores seriam mais baixos, como a possibilidade de termos menores rupturas na farmácia seria uma realidade melhor. Agora, há um problema de governabilidade, de governança na questão da saúde, que nos está a afetar a todos nós, e que esta seria aquela que realmente eu gostaria de ouvir na campanha, que aí vem, soluções para o problema que temos, porque não é o novo hospital que vai ser a solução para o problema da saúde na Madeira, porque o novo hospital vai trazer uma maior responsabilidade, mas se não tiver um pacote financeiro associado, como é que nós vamos resolver o problema das pessoas? E repito, nós estamos a envelhecer. Portanto, a ideia de precisarmos de cuidados continuados, de maiores cuidados de saúde, porque com o avançar da idade os problemas de saúde vão aumentando, certamente que vão tornar este setor ainda mais deficitário. Miguel, alguém tem de ser chamado ao tapete. Eu falei de Herberto Jesus, o Joaquim disse que Pedro Ramos é que deveria ser responsável, ou a responsabilidade recai sobre Pedro Ramos, obviamente sendo secretário regional da Saúde terá de ter alguma responsabilidade no cartório, mas perguntava se isto, na questão concreta da falta de medicamentos, que é o caso, Sim, digamos, mais gritante, é falha na gestão do stock, é culpa do avião que não aterra, é culpa do orçamento regional que não foi aprovado. Estas são desculpas, são São. justificações, não direi desculpas, mas justificações Cosmética política. utilizadas. Mas podes dizer que fica bem, que são efetivamente desculpas. E se calhar até são desculpas de mau pagador. Sei, porque normalmente os credores do governo regional mantêm-se em silêncio. Mas se calhar até são desculpas de mau pagador. Mas há aqui duas situações que eu gostava de referir. Uhum. A primeira tem a ver com esta vertigem que atualmente se verifica de toda a gente justificar
os seus insucessos e as suas insuficiências com o aumento da dotação financeira que está a aplicar nesses problemas. A gente vê isto praticamente em todas as áreas. Dizer, as coisas não estão a funcionar na saúde. Vem o titular da pasta da saúde dizer não, porque até aumentamos o investimento em X%, em X milhões. A recolha de lixo não está a funcionar. Não, porque até aumentamos o investimento em X%. É natural que os investimentos aumentem. Então, se tivermos inflação superior a 20% nos últimos anos, é natural. Mal era se não tivesse aumentado. Significa que as receitas aumentaram por via da inflação, as despesas não aumentaram, aqui houve desinvestimento. Portanto, esse tipo de justificação é uma justificação quase que infantil e não ajuda à pedagogia que quem está no exercício de cargos públicos e na política deve manter para que cresçamos todos também de um ponto de vista financeiro e que percebamos de um ponto de vista financeiro. Em segundo lugar, o que se está a passar agora com a falta de medicamentos e sabem praticamente todos os doentes oncológicos que têm tratamentos no hospital, não é recente. É um problema que eu digo já quase desde antes da pandemia, que era recorrente. É um problema recorrente. Eu tenho familiares diretos que têm problemas oncológicos, tenho vizinhos que têm problemas oncológicos, e eles dizem, ainda a semana passada, quando cheguei a casa, a minha vizinha toda satisfeita a dizer finalmente ligaram para poder já há medicamentos no hospital. 2 meses depois. Isto não é um problema de orçamento. Não façam os madeirenses de estúpidos. Não tratem os madeirenses como ignorantes. Porque quem precisa sabe que no dia que precisa não está. Nem há. Não tem a ver com a oposição que chumbou o orçamento ou que aprovou uma moção de censura. É um problema de raiz. E aí concordo também com o Joaquim. Não é um novo hospital Só pode, que até vai pode piorar resolver. a situação. O novo hospital é como se fosse uma casa nova ou um carro novo. Se o condutor é o mesmo, vai raspar o carro tudo na primeira curva, porque não sabe. Quem não sabe, e está demonstrado que não sabe. Terceiro ponto e último. Não é o secretário regional da Saúde ou o presidente do IA Saúde que neste momento tem que atribuir ou reconhecer responsabilidades políticas e sair. Neste momento está na mão de todos os madeirenses. Todos os madeirenses, dia 23 de março, é que vão votar. E podem votar em manter as coisas como estão, ou podem votar É mudar alguma coisa. em mudar É alguma mudar. coisa. Em mudar alguma coisa. E acho que 50 anos depois, é Até tempo de porque, mudar. até porque em termos de saúde há aqui um problema que é tremendo. É que nem todos vão ter tempo para esperar para que se resolvam os problemas. Porque há situações que são tão graves que realmente as pessoas perdem aquilo que é mais importante, que é a própria vida. E aí passamos de uma dimensão frugal, em que andamos aqui nesta luta política, Joaquim, para aquilo que é é fundamental. perder vida, anos de vida em vida. Exatamente, e isso é dramático. São pessoas, eu presenciei de uma forma próxima as pessoas com um medo, um receio É o stress que praticamente acrescentado. deixam de viver A sem infecção saber daquilo se o medicamento que não estão vai a chegar tomar ou não. pode estar a Fazer parte da ruptura, se provoca pode estar, o problemas. próprio problema oncológico pode estar a aumentar, a criar metástases, portanto, a ansiedade com que as pessoas ficam, especialmente estando com problema oncológico, quando não têm notícias de quem lhes deve prestar auxílio, acaba por bloquear E a essa é a vida grande toda. responsabilidade que o governo tem. São as pessoas. Não é garantidamente o aumento do turismo ou a economia. A primeira responsabilidade do governo tem que ser sempre com a saúde, a segurança dos madeirenses e dos porto-santenses. Só para dar, digamos, corpo àquela que foi a sua intervenção, Miguel,
Desde 2015, ou seja, ao longo dos sucessivos mandatos de Albuquerque, já terão sido gastos 4 mil milhões de euros na área da saúde. Isto, pelo menos, são números que foram avançados por Pedro Ramos, o que dá força à tese de que os problemas não se resolvem apenas e só com Mas o que é que ele dinheiro. queria, o que é que ele achava que ia fazer com esse dinheiro? Tem que ser aplicado na saúde, não pode estar a construir campos de golfe com todos os 1.000 milhões que andamos aí. São números, Pronto. são Pronto, são números. números, mas, pá, e os números podem ser enormes. Agora, se não há uma estratégia, se não há um rumo, por mais dinheiro que lá se despeje em cima, não se vai resolver o problema. Uhum. Vai-se apenas tapá-lo. Resta-nos dizer que haja remédio para a saúde na região. Para fecho de debate, outro tema muito badalado. A Proteção Civil já pode cobrar resgates com um helicóptero aos turistas quando se encontrem a percorrer percursos não classificados ou encerrados nas serras da Madeira. Isto, num resgate, poderá custar à volta de 1.000 euros. Depende, obviamente, do local onde se procede a E esse os meios envolvidos. resgate e os meios, obviamente, envolvidos. Um, o que é que eu queria perguntar, muito concretamente, e posso começar por si, Joaquim. É justo penalizar de quem, de forma consciente, não cumpre com as regras de segurança? Será este o caminho certo para diminuir o número de resgates com recurso ao meio aéreo? E introduzir aqui uma questão. E se fosse a República a financiar o helicóptero, como tantas vezes nós, isto é, o Governo Regional, exige, seria legítimo cobrar esse resgate? Bem, eu acho que responsabilizar quem faz tábua rasa das regras é sempre correto. Vou ser muito franco. Uma coisa são acidentes e aí acho que o socorro deve ser prestado sem qualquer tipo de honorários. Agora, nós temos assistido a algumas situações em que claramente o caminho está tapado e as pessoas afastam e vão, onde a ondulação está perigosa e as pessoas vão fazer uma selfie, mesmo com a água a cair por trás. Portanto, é importante responsabilizar as pessoas, até porque senão não se cria a ideia, até muitas vezes nos operadores, de que quem comete ilícitos contra si próprio não seja responsabilizado em ser ele a pagar aquilo que provocou. Portanto, sem dúvida, nesse campo, eu concordo que haja aqui uma taxa a ser cobrada, principalmente, e repito, naquelas situações onde as pessoas, havendo sinalização, havendo informação, mesmo assim fazem questão de infringir aquilo que são as regras. E se o helicóptero fosse. Diria exatamente a mesma coisa, embora perceba o que o Ruben está a questionar, porque aí sendo os outros a pagar é indiferente. Agora, acho que deve haver uma responsabilização. Deve haver um compromisso de nós, cidadãos, de termos noção que aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Porque uma coisa é um acidente, outra coisa é nós colocarmos, muitas vezes nem só nós em perigo, mas todos Sim, aqueles sim. que para nos irem salvar, se calhar às vezes corre o risco de lá ficar. Pois, pois. Sim, sim. Portanto, Miguel, o que é que lhe Bom, parece esta sobre medida? esta medida, Chega leva-nos a uma, atrasada? leva-nos a uma discussão, se calhar, mais profunda sobre a autonomia, sobre se vale a pena termos ou não, especialmente começando pela segunda parte, quem é que deve pagar o socorro na Madeira, porque Uhum, a uhum. Proteção Civil é uma área que está regionalizada, portanto, Sim, nós temos sim. autonomia, portanto, se não a queremos que sejam os outros a pagar a Proteção Civil, se queremos entregar essa responsabilidade a terceiros. Dava-nos aqui um debate muito mais profundo sobre o conceito de autonomia e o Estatuto Fica Político-Administrativo. registado. Mas sobre aquilo que esta decisão de aplicar o Uhum. socorro os resgates a quem precisa deles. Eu acho que, como se verificou esta semana, um estrangeiro a dizer que passou a noite numa gruta e foi resgatado pelo helicóptero e ainda fez um vídeo a dizer que ainda teve direito, veio à Madeira e teve direito a uma viagem grátis, isso obviamente não é admissível. São comportamentos Não é admissível negligentes. comportamentos negligentes, neste caso quase
a roçar o dolo, não é? Porque vai para lá e depois fica numa situação de perigo de vida e depois é chamada à Proteção Civil para resolver e o helicóptero que todos nós pagamos para resolver. Ora, não me parece que isto possa ser, ou não me parece assim tão fácil, ou tão simples, criar uma lei que seja impositiva. Porque imaginemos que eu vou para a Serra e fico decido ficar lá a pernoitar. Já aconteceu aqui na Madeira, não só comigo, com outras pessoas. Levo uma tenda e quero ficar a pernoitar. Alguém sabe que eu fui, chama o helicóptero ou chama os bombeiros. Vão fazer um resgate. Encontram-me e digo: não, mas eu estava bem. De quem é que vai pagar? Não é fácil chegar a esta responsabilização pessoal pelo pagamento. Se a pessoa for lá e não for resgatada, é pago, não é pago? Pois. Do ponto de vista jurídico é complexo. Mas eu acho que há uma solução possível, que é haver quase uma espécie de seguro. Nós, e agora falo em nome da Associação do Caminho Real da Madeira, nós, quando caminhamos, temos um seguro de caminhada. Portanto, esse seguro cobre todas as caminhadas que um sócio da associação queira fazer, na Madeira, no continente, pela Europa fora. Portanto, há um seguro da Federação. Quem não tivesse um seguro para poder fazer, teria que pagá-lo aqui à chegada à Madeira. E era Ok. uma forma, assim, todos pagando, era uma forma de De evitar assegurar o estes custos socorro, claro. adicionais sobre os contribuintes E madeirenses. agora surge-me uma questão. Esse seguro, por exemplo, agora que alguns dos percursos são cobrados à entrada, esse seguro poderia estar de certa forma contemplado nesse valor que os turistas pagam para percorrer as levadas? Eu até acho mais justo e mais justificável eh, os turistas pagarem para terem segurança e incluo na segurança esse tal seguro Uhum. que inclui o resgate eventual em caso de necessidade, a manutenção dos circuitos para oferecerem menos riscos. Sim, sim. Seria mais justificado criar uma taxa com este enquadramento do Do que que cobrar o cobrar um resgate. pedágio. Isso parece-me que Ok, juridicamente é sim. capaz de dar aí Algumas dores de um cabeça. embrulho Uhum. complicado. Este tema serve de remate, de certa forma, para o nosso debate, isto porque Richard Marques chegou este mês para assumir a presidência do Serviço Regional de Proteção Civil e, em entrevista ao Diário, disse esta semana que não quer fazer políticas, quer executá-las. Dava uma boa frase da semana também. No fundo, o especialista mantém aqui uma certa distância em relação aos governantes, que não raras vezes aproveitam-se da proteção civil para ganhar alguma visibilidade e até Simpatia, claro. dividendos políticos. Um, É uma afirmação feliz, mesmo para rematarmos este debate, é uma afirmação feliz de Richard Marques, são ventos de mudança para aquilo que fomos observando nas últimas presidências do Serviço Regional de Proteção Civil. Bom, eu não conheço o novo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, mas tive algumas informações sobre o seu percurso profissional É um e técnico. parece-me que é competente e é capaz. Portanto, espero que tenha felicidade aqui na Madeira na sua profissão, que isso significa também o benefício de todos os madeirenses, portanto, e foi feliz também a sua própria afirmação inicial de que veio para trabalhar, é sempre importante. Joaquim, É uma afirmação feliz, definitivamente. É uma afirmação que merece o respeito de toda a gente, porque é isso que se pretende de um técnico, que não apareçam coletes e chapeuzinhos da Proteção Civil, que às vezes vêm mais atrapalhar do que ajudar. Portanto, parece-me alguém competente. Ultimamente, colar-se a estes incidentes de proteção civil, nem o Marcelo quer agora aparecer. Aparecer, exatamente. muito bem, fica fechado mais um debate da semana com Joaquim Sousa e Miguel Silva Gouveia. O debate está de volta na próxima sexta-feira com outro painel. Até lá, bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.